Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus pequenos e grandes sociólogos, beleza, beleza? Saudade de cada um de vocês, meus amores. E nós vamos hoje falar ainda mais sobre sociologia. Você tem percebido que eu gosto muito de sociologia, obviamente. Sociologia é uma matéria que nos faz compreender as relações interpessoais que moldam todo o nosso contato, toda a nossa forma de ser no convívio social. A sociologia faz com que nós entendamos o nosso projeto e processo produtivo, bem como o nosso processo interpessoas, nosso processo interindivíduos. Para isso, a gente já começou a falar na última aula, eu trouxe para vocês alguns conceitos como interações sociais, processos sociais, associativos e dissociativos, falamos sobre acomodação, sobre competição, falamos também sobre os contatos sociais primário, secundário, intermediário. E hoje nós vamos nos aprofundar mais, eu vou trazer para você alguns conceitos, ok? Primeiro conceito que eu quero que a gente comece a pensar sobre ele para caminhar no nosso caminho sociológico. Primeiro conceito é o conceito chamado agregado social. Agregado social. O que é um agregado social? O agregado social é um conjunto de pessoas, é um conjunto de indivíduos sem nenhuma estrutura estável. É um conjunto de pessoas sem um sentimento coletivo. Tem alguma interação social entre esse conjunto, entretanto, não tem uma interação mais profunda. Imaginem os senhores um vagão de metrô. As pessoas estão lá, é um conjunto de pessoas, é um agregado social. Não tem nenhuma estrutura que ligue esses caras, a não ser o fato deles estarem no mesmo vagão de metrô. Eles não têm nenhum sentimento coletivo, nada que identifique-os como comuns entre si. Tem alguma interação social, o cara pede com licença ali, com licença colar. Entretanto, eles não têm nenhuma identificação profunda. Por isso eu posso dizer, presta muita atenção nisso, eu posso dizer que o contrato social deste agregado social é de curtíssima duração. Eles estão juntos lá por um tempo. Você lembra que é contrato social? Nós falamos isso lá no primeiro bimestre, falamos ainda em sala de aula. Contrato social são as regras de um grupo. Então o contrato social ali, olha, não pode pisar no pé um do outro, você vai ter um contrato social ali, alguns bancos que são reservados a gestantes e pessoas de idade, nem sempre esse contrato social é respeitado, porque é tudo muito frágil, é tudo muito rápido. Então, rapidamente, esse agregado social se desfaz. Por outro lado, então ficou claro aqui o que é agregado social? Agregado social. Vou passar agora para o próximo conceito. É o conceito de multidão. Multidão. Gosto muito de um sociólogo chamado Bauman. Você já me viu falar sobre ele em sala de aula. Bauman diz que a multidão é uma explosão de singularidades. Professor, o que quer dizer isso, professor? Singular. Singular é algo único. Numa multidão, embora eles estejam em um grupo grande, você tem cada pessoa como um ser único, como um ser singular. Imaginem os senhores, imaginem as senhoras, imaginem vocês, príncipes e princesas, uma grande manifestação política na Avenida Paulista, na Praça da Sé. As pessoas formam uma grande multidão. Não necessariamente eles têm as mesmas
as mesmas aspirações. Eles podem ter uma ou outra aspiração em comum, mas cada um deles tem um grau de aspiração. Vamos pensar melhor sobre isso. Imaginem um grupo que se reúne, uma multidão que se reúne, cobrando do poder público diminuição da velocidade na avenida principal do bairro. Todos eles querem que os carros passem mais devagar nessa avenida para evitar que pessoas sejam atropeladas. Mas nessa multidão tem lá o seu José, que quer que as pessoas passem mais devagar, mas não quer que tenha radar, porque senão o carro dele vai ser multado. Tem lá o seu Emanuel, que quer que tenha radar sim, porque é só com radar que as pessoas vão aprender a andar devagar. Tem lá a dona Francisca, que quer que tenha um guarda de trânsito parando o trânsito quando alguém vai atravessar. Percebe? Cada um deles vai ter uma singularidade. A multidão é essa explosão de singularidades. Em uma multidão, você tem, vamos pensar num protesto a favor da democracia em um país onde o regime seja feito à mão de ferro, onde o poder político esteja na mão de uma pessoa que tomou o poder, ela tem o poder e não é democrático. Naquela multidão de 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas, tem pessoas que querem que volte a democracia, tem pessoas que acreditam que o parlamentarismo é melhor, tem pessoas que acreditam que o presidencialismo é melhor, tem pessoas com orientações num espectro político mais à direita, mais conservador, tem pessoas num espectro que acreditam em um espectro político mais à esquerda, mais radical ou menos radical, e por aí vai. Então o que é a multidão? É esse conjunto grande de pessoas que pode até ter um líder, mas a grande maioria das individualidades, dentro de uma multidão, ela está em total anonimato. Você vê na televisão um protesto com 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, mas você não sabe o nome, obviamente, de nenhuma delas. Esse contato entre as pessoas da multidão, ele é curto e temporário. Eles estão lá, eles vão fazer uma manifestação contra a guerra, eles vão fazer uma manifestação pela paz, e enquanto eles estão ali no meio ambiente, eles têm algum contato, mas é extremamente curto, é extremamente temporário, só dura enquanto houver a manifestação. E tem uma outra característica, que é uma característica interessante na multidão: se alguém grita corram, todos correm. Ou muitos protestos acabam perdendo o controle quando um grupo, uma pessoa, alguém parte para a violência, e aí a violência descamba. Fica bem claro isso. Então a multidão, ela é um conjunto grande de pessoas. Veja, ela é diferente do agregado social. O agregado social, você não tem um sentimento coletivo. Aqui eu tenho um sentimento coletivo. Mas eu sou uma singularidade, eu sou uma individualidade no meio de um grupo, no meio da multidão. Eu sou anônimo. Não necessariamente também eu conheço as centenas, milhares de pessoas que estão à minha volta, ok? A multidão já é diferente de público. O público, vamos imaginar um show de rock, show do Metallica. Cara, tá todo mundo ali com os mesmos impulsos, com os mesmos estímulos, todo mundo tá lá a fim de curtir o som, todo mundo tá lá a fim de ver o grande solo de guitarra, o grande solo de bateria, quer todo mundo dançar. Então os estímulos são os mesmos, mas nós já temos regras estabelecidas. Lá dentro de um show de rock, você não pode comprar coisas de fora do show. Quem já foi em show de rock sabe como funciona. Você entra no show de rock, você pode consumir apenas o que está lá dentro. Ponto.
Então tem regras que já são estabelecidas. Você paga, e se você paga X, você vai para determinado lugar do estádio. Se você paga 2X, você vai para um lugar melhor. Se você paga 5X, você vai para a que eles chamam de plateia premium. Ó, que beleza, plateia premium. Você fica lá embaixo do palco, você vê os guitarristas, os caras cantando bem pertinho. Então são regras que já são estabelecidas e tem já diferente aqui da multidão. Se na multidão eu não conheço o cara do meu lado, a gente segue meio como uma manada. Nós vamos agora no público você tem interações que são intencionais. Pensa no jogo do Corinthians. Vai, Corinthians, meu Deus. Então tá lá o público assistindo o jogo do Corinthians. Dali a pouco os caras se abraçam, um abraça o outro, começa a cantar pó, Corinthians veio pra vencer, Corinthians veio pra vencer, etc, etc, etc. Você vai lá no jogo do Palmeiras, a mesma coisa, todo mundo se abraça pra cantar as mesmas músicas. Você tem inclusive manifestações, alguns no gestual, que são iguais quando tocam determinadas músicas, porque essas interações elas são intencionais. Então o público ele é um agrupamento de pessoas com os mesmos impulsos, os mesmos estímulos, regras estabelecidas e uma integração que é intencional. Já é diferente da massa. E eu não estou falando aqui do Felipe Massa. Horrível essa piada, tudo bem, foi péssimo, eu sei. Estamos falando de massa. O que é massa em sociologia? Sempre que você escutar a palavra massa em sociologia, você tem que entender massa como um produto de comunicação com uma distribuição centralizada. Então a massa ela vai ter uma outra característica, ela é inerte, ela não se posiciona. A massa escuta, aceita, engole, processa o que uma centralidade comunicativa passa a ela. A massa assiste passiva o que a comunicação centralizada passa a ela. A massa ela é inerte. A massa é o grande grupo de pessoas influenciado pela mídia. E não se ache melhor do que ninguém, todos nós somos, de certa forma, influenciados por mídia, todos nós somos, de certa forma, influenciados por propagandas de televisão, por grupos de rock, por cinema. Quem estuda comigo desde o nono lembra que eu falo bastante sobre indústria cultural, sobre cultura de massa. É disso que eu estou falando agora. Então essa massa, ela aceita, ela escuta e muitas vezes aceita sem questionar, porque ela é inerte. É diferente do conceito de sociedade. Sociedade já é um grupo grande de pessoas. Muitas pessoas com relações formais, entretanto, secundárias. Perdão, vou falar de novo. A sociedade é um grande número de pessoas que têm relações formais entre si, ou seja, relações secundárias. Então, numa sociedade, pensa na sociedade brasileira, pensa na sociedade latino-americana, pensa na sociedade ocidental, pensa na sociedade estadunidense, pensa na sociedade alemã. É um grande número de pessoas que têm relações secundárias entre si. Se eu saio da sociedade, eu vou para um outro conceito chamado comunidade. O que é comunidade? Pensa comigo. Comunidade, comum, unidade, comum, unidade. A comunidade, comum, unidade, é caracterizada por ter pequeno número de membros. A comunidade, ela tem uma característica de homogeneidade, não de heterogeneidade, ou seja, há muitas coisas em comum nessa comunidade.
As relações em uma comunidade, elas são diretas, primárias, diferente lá da sociedade. A sociedade é mais ampla, tem relações formais. Já numa comunidade você tem relações primárias. Fácil identificação, fácil identificação. Vamos pensar todos na Gaviões da Fiel, na Mancha Verde, na Torcida Jovem dos Santos. É uma comunidade. Aquelas pessoas, elas se conhecem, elas têm uma série de liberdades entre si, porque as relações já são diretas e são facilmente identificáveis. Você não vai ver um cara da Mancha Verde com uma camisa do Corinthians, eles vão estar todos com a camisa da Mancha Verde. Então a comunidade, ela tem um pequeno número de membros e é facilmente identificável. A gente pode pensar em comunidades urbanas. Comunidades urbanas. Sai pelo centro da cidade, você vai ver roqueiro, você vai ver funkeiro, você vai ver emo, você vai ver pagodeiro. São comunidades urbanas, que também são chamadas de tribos urbanas. São tribos urbanas. São pessoas que têm já na sua essas comunidades urbanas, elas são facilmente identificáveis pela forma que fala, eles muitas vezes têm o mesmo linguajar, muitas vezes eles têm as mesmas gírias, pela forma até que anda, como se veste. De longe você bate o olho no cara e sabe que o cara é rolezeiro. De longe você bate o olho no cara e sabe que ele é roqueiro. De longe você bate. Você não precisa. Você está andando no Baixo Augusta e você vê um cara com um moicano assim em pé, ele todo com roupa de couro, certo? Calça rasgada, uma botina que vai quase até o joelho. Você não precisa perguntar para ele se ele é punk. Você sabe que ele é um punk. Isso então são comunidades urbanas. E nós temos também, neste mundo contemporâneo, nesse mundo líquido em que vivemos, nesse mundo fluido em que vivemos, já falamos sobre isso em sala de aula, nós temos as comunidades virtuais. O que são comunidades virtuais, meus queridos? Comunidades virtuais são comunidades que se encontram na internet, são comunidades que têm relacionamentos pela internet, entretanto, esse relacionamento é tão frágil, é tão fluido, que ele simplesmente é rompido com um clique. Se você tem um colega na rede social, seja no Facebook, seja no Twitter, seja no Spotify, seja no Snapchat, Spotify não, né? Mas no Snapchat, seja, sei lá, qualquer rede social que você frequente, e o cara começa a falar coisas que você não gosta, se comporta de uma maneira que você não gosta, você simplesmente exclui esse cara da sua comunidade virtual. Então, o que liga a comunidade virtual são interesses em comuns. Quantas pessoas você não conheceu aí na internet? Porque o cara gostava da mesma música que você, da mesma banda que você, não é? E aí, quando você viu essa pessoa postando, você vê um cara postando no Twitter coisas interessantes sobre sua banda predileta, você começa a seguir o cara e tem até uma certa interação com ele. Entretanto, isso é fluido, você pode acabar com essa interação a qualquer momento. Você pode pensar em grandes movimentos que começam em comunidades virtuais, movimentos políticos, inclusive, que começam em comunidades virtuais e se alastram para as comunidades reais, para a rua. Como você também tem uma coisa muito interessante que nós chamamos hoje, que é a solidão virtual. Você tem mais de 5.000 amigos no seu Facebook, mas você não tem um amigo para te dar o ombro quando você quer chorar. Você tem 10.000 amigos no Twitter, 10.000 pessoas que te seguem, mas nenhuma delas está disposta a ouvir suas principais e mais profundas preocupações. Então, meus queridos, nós passamos hoje, esse vídeo é um vídeo que trouxe bastante conteúdo, tá? Falei de comunidade virtual, comunidade urbana, falei
do conceito de comunidade, depois nós falamos sobre o conceito de sociedade, depois nós falamos sobre o conceito de massa, nós falamos sobre o conceito de público, multidão e agregado social. Ufa! Vamos fazer uma pequena revisão, vamos lá? Agregado social é um grupo de pessoas sem nenhuma ligação mais profunda. É uma ligação casual, o contrato social entre eles é de curta duração, ok? O exemplo que eu te dei ali foi os caras, um grupo de pessoas dentro do elevador, um grupo de pessoas dentro do ônibus, um grupo de pessoas dentro do vagão do metrô. Sair depois para a multidão, muitas pessoas, ou como diz Bauman, uma explosão de singularidades que, embora tenham um interesse em comum, têm diversos interesses conflitantes entre si. Característica da multidão, ela é anônima, você não conhece as pessoas que estão ao seu lado na multidão. O contato entre as pessoas é curto e temporário. Eu dei para você um exemplo de qualquer protesto. Multidão é diferente de público. Público, eu te dei exemplo de um público de uma partida de futebol, um público de uma peça de teatro, um público de um show de rock. Você tem os mesmos impulsos, os mesmos estímulos, mas as regras já são estabelecidas. Você tem uma integração intencional entre o público. Já massa, entretanto, é o grupo de pessoas que recebe comunicações sem interatividade, elas recebem de forma inerte, elas recebem muitas vezes sem processar a informação que chega até elas, sem questionar essa informação. Depois eu cheguei para você, nós chegamos em sociedade. Sociedade é um grande número de pessoas com relações formais entre si. Te dei exemplo, a sociedade brasileira. Vou te dar um outro exemplo, a sociedade estadunidense, a sociedade africana. Essas pessoas são uma sociedade e têm relações formais entre si. Chegamos então à comunidade. Comunidade já é um grupo menor. É um grupo homogêneo, é um grupo que tem relação direta, é um grupo que tem relação primária, tem fácil identificação. Um exemplo de sociedade, de comunidade, a comunidade escolar. Pensa na comunidade de amigos que você tem na escola. Vocês se vestem da mesma forma, eu identifico facilmente vocês. Vocês têm muitas vezes a mesma forma de falar, vocês têm as mesmas gírias, o mesmo jeito até de andar e de se portar. E aí nós chegamos em comunidades urbanas, as famosas tribos urbanas, os roqueiros, os funkeiros, os rolezeiros, os pagodeiros e tantos outros eiros que formam grupos urbanos com características muito semelhantes. De longe você identifica esse grupo, você identifica essa comunidade. E por último, as comunidades virtuais que são de monte na internet. Nós temos nas comunidades virtuais a facilidade de organizar grupos e de se dissolver grupos. Nós temos nas comunidades virtuais a facilidade de interação virtual e a dificuldade de interação real. Nós temos muitos amigos no nosso Facebook, muitos seguidores no nosso Facebook e poucos amigos na nossa vida real. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho essa aula para vocês. Um grande abraço e, como sempre, o Deus de dentro de mim honra e saúde o Deus dentro de vocês. Namastê, galera. Namastê.